Oi, gente, tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos tirar dúvidas. Então pega a caneta, o caderno, porque está começando nossa poção de letras. E hoje nós vamos tirar dúvidas sobre oração subordinada. O que é isso? Então eu trouxe aqui o conceito. São orações dependentes, ou seja, exercem função sintática de um termo de outra oração. Então, é aquela oração que ela é um pedaço da outra. De um jeito fácil de vocês entenderem, ela é um pedaço de uma outra oração. E elas são divididas em 3 grupos. Então, nós temos as orações subordinadas substantivas, as orações subordinadas adjetivas e nós temos as orações subordinadas adverbiais. Vamos conferir que agora nós vamos falar só das substantivas, beleza? Nós vamos analisar agora apenas as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que têm a função de substantivo. Então, primeiro, a gente precisa relembrar aqui quais termos da oração desempenham a função de substantivo. Vamos analisar uma oração simples aqui? Eu pedi o prato do dia. Então, aqui nós temos o verbo, que é pedir. Quem pediu? Eu é o sujeito. Pedir é o verbo. Pedir o quê? O prato do dia. Aqui vocês têm o complemento, que neste caso é um objeto direto. Então, quando vocês pensarem em termos da oração que são desempenhados por substantivo, vocês vão pensar no sujeito e vocês vão pensar nos complementos. E esses complementos poderá ser qualquer um aqui desse quadrinho. Vocês poderão encontrar aí como complemento, desempenhando a função de substantivo, os objetos direto, os objetos indireto, o predicativo, o complemento nominal e o aposto. O que vai acontecer com as orações subordinadas substantivas é que no lugar do sujeito aqui, vocês vão ter uma oração que vai chamar subordinada subjetiva. Vocês terão aqui do outro lado, nos complementos, uma oração no lugar do objeto direto. E ela vai chamar objetiva direta. Outra oração no lugar de um objeto indireto, que vai chamar objetiva indireta. Os nomes são muito sugestivos, porque lembra bastante o nome dos complementos do período simples. O predicativo vai ser substituído por uma oração subordinada predicativa. Uma oração subordinada substantiva predicativa. O complemento nominal por uma oração subordinada substantiva completiva nominal. E o aposto por uma oração subordinada substantiva apositiva. Então, basicamente, o que vai acontecer é, no lugar desses termos da oração, nós vamos encontrar agora outra oração desempenhando essa função sintática. Vamos seguir aqui para a gente ir construindo melhor o raciocínio. Seguindo aqui, vocês vão conferir que as orações subordinadas substantivas, elas podem ser reduzidas, que são aquelas que vão aparecer com verbos na forma nominal, ou desenvolvidas, que são as que têm conectivo
e verbo conjugado na segunda oração. Então, vamos conferir aqui como que funciona? Trouxe para vocês essa oração. Não sabemos, quem sabe, sabe alguma coisa. Então, nós temos um verbo aqui. Não sabemos o quê. E aí, quando vamos fazer esse complemento de oração, nós usamos o conectivo e outro verbo. Não sabemos quanto comprou. Não sabemos quem comprou. Não sabemos qual comprou. Não sabemos como comprou. Não sabemos quando comprou. Não sabemos onde comprou. Não sabemos por que comprou. Então, vocês estão percebendo que nós podemos usar pronomes indefinidos, advérbios para ligar e podemos usar as famosas conjunções integrantes aqui, tá? Não sabemos que comprou e não sabemos se comprou. O que acontece é que vocês terão daí um conectivo e uma outra oração, porque aqui vocês têm um verbo, então cada verbo configura uma oração. Logicamente, nós temos aqui duas orações. Então, quando vocês pensarem em oração subordinada substantiva desenvolvida, vocês terão conectivo e verbo conjugado na segunda oração. Os mais comuns são esses daqui, o que e o se, as duas conjunções integrantes aí. E, inclusive, é sobre elas que nós vamos priorizar aqui os nossos estudos. Então, vamos seguir. Então, agora nós vamos analisar uma a uma das orações subordinadas substantivas para vocês verem como funciona. Então, nós vamos iniciar aqui com a oração subordinada substantiva subjetiva, que é aquela que está no lugar de um sujeito. Então, a título dos nossos estudos aqui, nós vamos considerar que as orações são formadas por sujeito, por verbo e por complemento. Então, vamos analisar na prática aqui. É bom que estudes. Quem são os verbos? Tem o verbo é e tem o verbo estudes. E agora vocês já sabem que o que é nossa conjunção integrante e que é nela que nós separamos o período. Então, nós vamos analisar agora a primeira oração, que é chamada oração principal. Vamos ver quais elementos ela tem? Ela tem um verbo, é o que? É bom, complemento. Quem está faltando aqui para formarmos a oração completa? Ah, está faltando o sujeito, então a sua segunda oração será o sujeito e vai chamar oração subordinada substantiva subjetiva. Vamos analisar a segunda? Está claro que conseguiremos folga. Quem são os verbos? Está e conseguiremos. Novamente, quem que eu tenho aqui? Eu tenho a minha conjunção integrante que, e é nela que eu vou separar. E vou analisar a minha oração principal. Está é o verbo. Está como? Está o quê? Claro que é o meu complemento. Está faltando quem? O sujeito. Então, a minha segunda oração será o sujeito e vai chamar oração subordinada substantiva subjetiva. Beleza? Então, o que é importante ficar claro? Vocês vão precisar encontrar aí os verbos, depois encontrar a conjunção e separar,
e analisar a primeira oração, que é a oração principal, e conferir quais termos sintáticos ela tem. Quem estiver faltando será a segunda oração. Então, é muito importante que vocês vão aí construindo o raciocínio e montando a sua tabelinha, que ajuda bastante na hora de fazer os exercícios. Neste primeiro caso, das orações subordinadas substantiva subjetiva, a formação do período é esse daqui. Na primeira oração, que é a oração principal, vocês terão verbo na terceira pessoa. E esse verbo poderá ser intransitivo, na terceira pessoa do singular, ou verbo que pede complemento também na terceira pessoa do singular mais o seu complemento. Encontrou apenas isso na primeira oração, na oração principal, a sua segunda será subjetiva, estará no lugar do sujeito. Beleza? Vamos seguir. A segunda é a oração subordinada substantiva objetiva direta, e ela estará no lugar de um objeto direto. Ah, professora, eu tenho dúvidas em encontrar os objetos. Volta aí na aula de predicação, está aparecendo aí um card em algum lugar, clica nele, volta na aula de predicação para internalizar bem o conteúdo. Então, considerando novamente a nossa estrutura, que é sujeito, verbo, mais o complemento, vamos analisar aqui o que nós temos neste período. O mestre exigia que todos estivessem presentes. Quem são os verbos? Exigia e estivessem. E aí eu vou encontrar a minha conjunção integrante. Aqui eu tenho o que. Encontrei a conjunção, separo o meu período. E vou analisar aqui a minha oração principal. Vamos conferir aqui quais termos temos na oração principal? Tenho o verbo. Quem exigia? O mestre. Tenho o sujeito. Está faltando quem agora? O complemento. E este complemento, ele pode ser um daqueles lá que eu comentei com vocês. Ou o objeto direto, ou o objeto indireto, ou o predicativo, ou o complemento nominal, ou um aposto. Quem exige, exige alguma coisa. Exigia o quê? Que todos estivessem presentes. Está no lugar de um objeto direto. Portanto, vai chamar oração subordinada substantiva objetiva direta. Reparem que vocês não têm preposição aqui, tá? Portanto, é direto. Vamos analisar a segunda aqui. O fiscal verificou se tudo estava em ordem. Quem são os verbos? Verificou e estava. Ah, professora, não tem o que. Lembram que o se também é conjunção integrante nessa situação? Então, nós temos aqui um exemplo com se. Encontrou o se? Separa. E vamos analisar a oração principal. Quem eu tenho aqui? Eu tenho o verbo. Quem verificou? O fiscal. Eu tenho o sujeito. Quem verifica, verifica alguma coisa. Verificou o quê? Se tudo estava em ordem. Está no lugar de um objeto direto. Portanto, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Beleza? Então, vamos conferir aqui na nossa tabelinha como que vai ficar a estrutura deste período. Então, vocês terão na oração principal
sujeito mais verbo. E este verbo será transitivo, ele vai precisar aí de um complemento. E a sua segunda oração será o complemento e sem preposição, portanto, será uma subordinada objetiva direta. Beleza? Vamos seguir para a próxima. A próxima é a oração subordinada substantiva objetiva indireta. E ela está aí no lugar de um objeto indireto. Que é aquele que se liga aí ao verbo através de preposição. Então, vamos analisar aqui. Ah, professora, eu não lembro das preposições. Coloquei as essenciais aqui para vocês relembrarem, beleza? Então, vamos lá. Não me oponho a que você viaje. Quem são os verbos? Oponho e viaje. Vou encontrar aqui a minha conjunção. Aqui está a minha conjunção. Olha o que aqui. E quem que está junto com ele? O A. O A é quem mesmo? Preposição. E aí a gente vai separar os dois juntos, tá? Então, vamos analisar aqui o que aconteceu. Lembrando que a nossa estrutura é sujeito, verbo e os complementos, que podem ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, predicativo ou aposto. Então, vamos ver aqui, eu tenho o verbo quem se opõe. Eu, vocês têm um sujeito oculto aqui, tá? Não me oponho. A que? Quem se opõe a alguma coisa. Olha a preposição, tanto na pergunta quanto na resposta. Então, essa segunda oração está no lugar de um objeto indireto. Portanto, ela vai chamar oração subordinada substantiva objetiva indireta. Vamos analisar a segunda. Alguém me convencera de que eu devia jejuar. Quem são os verbos convencera e devia? E aí vamos encontrar a nossa conjunção. Aqui temos o que? Nossa conjunção integrante. Quem que está junto com ele? O de da preposição. Então, nós vamos separar aqui. E vamos analisar a nossa oração principal aqui, a primeira. Tenho o verbo quem me convencera? Alguém. Sujeito. Tenho o sujeito e tenho um verbo. Quem convence, convence de alguma coisa. Convenceu de quê? De que eu devia jejuar. Está no lugar de um objeto indireto. Portanto, é uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Vamos conferir a nossa tabelinha, como que fica a estrutura desse período? Na oração principal, vocês terão sujeito mais verbo transitivo, que é aquele que vai pedir complemento. E a sua segunda virá introduzida com preposição. Portanto, vocês têm aí uma subordinada objetiva indireta. Seguindo, nós temos a oração subordinada substantiva predicativa. E ela vai estar no lugar aí de um predicativo, que é o complemento do verbo de ligação. Ah, professora, eu não lembro os verbos de ligação. Coloquei alguns aqui para vocês, os principais, beleza?
Então, vamos conferir aqui como que fica. Seu receio era que chovesse. Quem são os verbos aqui? Era e chovesse. Então, eu vou encontrar a minha conjunção. Olha o que aqui. Encontrei a conjunção, separo o meu período. E vou analisar a primeira oração, a oração principal. Tenho aqui verbo de ligação. Quem era? O seu receio. Sujeito. Era o que? Era qual? Que chovesse. Completa o sentido de um verbo de ligação, portanto, está no lugar de um predicativo e vai chamar oração subordinada substantiva predicativa. Vamos conferir a segunda? Meu desejo agora é que me deixem em paz. Quem são os verbos? É e deixem. Onde eu tenho a minha conjunção? Ela está aqui. O meu que? Conjunção integrante. Então, é aqui que eu vou separar o meu período. E vou analisar a minha oração principal, que é a primeira. Tenho aqui verbo de ligação. Quem é? Meu desejo. Sujeito. É o que? Que me deixe em paz. Está completando um verbo de ligação. Portanto, está no lugar de um predicativo e vai chamar oração subordinada substantiva predicativa. Qual é a estrutura desse período? Na oração principal, vocês vão ter sujeito mais verbo de ligação. Então, a sua segunda oração será uma subordinada substantiva predicativa, beleza? Vamos seguir. Seguindo, nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal. E ela vai estar aí no lugar de um complemento nominal. Então, só relembrando, nossa estrutura é sujeito, verbo mais complemento. Vamos analisar aqui quem eu tenho. Fabiano tinha certeza de que não se acabaria tão cedo. Quem são os verbos? O verbo é tinha e acabaria. Onde eu tenho a minha conjunção aqui? Ela está aqui no que? Olha quem está junto novamente. A preposição. Sim, as completivas nominais têm preposição. Então, coloquei aqui na lateral para vocês relembrarem as preposições essenciais. Vou separar junto, elas ficam junto, a preposição e a conjunção. Então, vou conferir aqui agora quem eu tenho na primeira oração, na minha oração principal. Eu tenho o verbo. Quem tinha? Fabiano. Sujeito. Fabiano tinha o quê? Certeza. Complemento. Nossa, professora, mas agora tem tudo. O que vai acontecer? Quem tem certeza de alguma coisa. Tem certeza de quê? De que não se acabaria tão cedo. Esta oração está no lugar de um complemento nominal, porque ela completa o sentido de certeza. E certeza não é verbo, certeza é nome. Por isso, é um complemento nominal, tá? Então, como que vai chamar essa oração? Oração subordinada substantiva, completiva, nominal.
Vamos analisar a segunda? Ele estava convencido de que um dia lhe dariam razão. Quem são os verbos? Estava, dariam. E aí eu vou encontrar a conjunção. Ela está aqui, que. Olha quem está junto. A preposição. Vou separá-las aqui, junto. E agora vou analisar a minha oração principal. Aqui está o meu verbo. Quem estava? Ele. Sujeito. Estava o quê? Convencido. Complemento, predicativo aqui. Quem está convencido de alguma coisa. Está convencido de quê? De que um dia lhe dariam razão. Completa o sentido de convencido. E convencido não é verbo, é nome. Então, esta oração está no lugar de um complemento nominal. Portanto, ela vai chamar oração subordinada substantiva, completiva nominal. Beleza? Vamos analisar aqui na nossa tabela como que fica a estrutura desse período. Na oração principal, vocês terão sujeito, verbo e complemento. Presta atenção que isso é muito importante. E a sua segunda virá regida de preposição. Portanto, ela vai ser completiva nominal, porque ela completa o complemento, tá? Vamos seguir aqui. E chegamos na última, oração subordinada substantiva apositiva. E ela está aqui no lugar de um aposto, que é aquele termo explicativo da oração. Então, a título de relembrarmos, estamos analisando a estrutura sujeito, verbo e complementos. Então, vamos conferir aqui. Só desejo uma coisa, que vivam felizes. Quem são os verbos? Desejo e vivam. Onde eu tenho aqui a minha conjunção integrante? Ela está aqui, no que. Olha quem eu tenho junto e será muito importante. 2 pontos, tá? Encontrou 2 pontos, vocês separam. Vamos analisar aqui a estrutura da oração principal? Então, aqui eu tenho o verbo, desejo. Quem deseja? Eu, sujeito oculto. Deseja o quê? Uma coisa. Complemento. A minha oração principal tem todos os termos. E a segunda vem explicando o último termo. Que coisa é essa que eu desejo? Que vivam felizes. Então, vocês têm aqui uma explicação para o último termo, que está, portanto, no lugar de um aposto, e vai chamar oração subordinada substantiva apositiva. Então, é muito importante vocês ficarem atentos aí, principalmente aos 2 pontos, tá? Que vem aí separando essas 2 orações. Em casos raros, vocês vão encontrar aí separadas por vírgulas também. É mais raro, mas acontece. Beleza? Vamos analisar aqui como que fica a nossa tabela, a estrutura do período completo? Então, vocês vão ter de oração principal sujeito, verbo e complemento. A sua segunda oração virá introduzida por 2 pontos. Portanto, ela vai chamar a oração subordinada substantiva apositiva, pois está aí no lugar de um aposto. E chegamos aqui no nosso resumão, a nossa tabela que ajuda bastante na hora de resolver os exercícios. Então, vocês vão encontrar a oração principal e vão conferir aí quais termos ela tem. O termo que faltar será a sua oração subordinada substantiva. Lembrando que
todas serão introduzidas por conectivo, e os principais são essas duas conjunções integrantes aqui, o que e o se. Então, guardem com carinho a tabela, que pode ajudá-los aí na resolução de exercícios. Beleza? Espero ter ajudado, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!